Paz, amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. O tema é aprovado por Deus. Interessante que no domingo a palavra foi para sermos o quê? Exemplo, sermos exemplo. Mas eu quero falar especialmente para nós que somos obreiros, trabalhadores na casa de Deus. Esse texto, ele traz algumas instruções muito preciosas. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça sobre nós. Nesse momento, Senhor, libera nesse lugar a unção do Teu Espírito. Nós não queremos apenas a letra, mas nós queremos o Espírito que está por trás da letra. Oramos, Senhor, como trabalhadores na Tua casa, como obreiros na Tua casa, que nós possamos, Senhor, tomar essas palavras de Paulo a Timóteo e aplicarmos à nossa vida. Eu oro por cada líder de célula que está aqui. Oro também pelos que estão sendo treinados como líderes, futuros líderes na Tua casa. Senhor, que nós possamos ser diligentes, dedicados. Eu oro em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo possa nessa noite nos auxiliar a compreender a grandeza do nosso chamado, a importância do nosso chamado, Senhor, e que o Senhor conta conosco nessa hora, Senhor, tão importante. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queria que a gente lesse na versão que eu coloquei aqui, nova versão internacional. Vamos ler comigo? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então nós temos aqui a primeira coisa que eu quero destacar é Paulo dizendo a Timóteo: procure, Timóteo, procure. E essa palavra procure, ela denota pressa. Quando nós estudamos a palavra na sua língua original, a palavra que o apóstolo Paulo, irmãos, usa para procure é: tenha pressa em procurar. Esforce-se, empenhe-se, ou seja, coloque toda a diligência. Olha a raiz da palavra: afobado, com pressa, ansioso para executar, empenhado por algo, interessar-se por alguma coisa com muita seriedade. Então, quando Paulo usou a palavra procure, não é apenas procurar de qualquer jeito, não é uma busca, irmãos, sem colocar todo o nosso coração. Nós devemos procurar ser obreiros aprovados, mas essa busca, ela não é uma busca superficial. Muitas pessoas, elas querem ser obreiros na casa de Deus, muitas pessoas querem ser trabalhadores na casa de Deus, mas não estão se empenhando. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Não chamar a atenção no sentido de brigar, né? Não é nesse sentido, mas dizer para você que você, como obreiro na casa de Deus, você como um trabalhador na casa de Deus, quer você discipule, quer você lidere, quer você dê aula a crianças, quer você esteja aqui no Ministério de Música, quer você seja um supervisor de setor, você precisa se empenhar. Aqui há uma busca diligente. O que é isso? Analisando, irmãos, se a nossa vida está se adequando aos padrões de Deus. Por isso que Paulo está dizendo: se empenhe. Qual é o contrário de diligência? Quem sabe me dizer qual é o contrário de diligência?
Negligência. E tem um versículo muito forte, né, lá em Jeremias, que diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é forte isso? Negligentemente. O que é isso? Fazer de qualquer jeito, nunca buscar a excelência. Nós temos que buscar a excelência naquilo que nós estamos fazendo. Então, Paulo aqui, ele diz: se quisermos ser aprovados por Deus, nós devemos nos empenhar com toda força. Eu te desafio nessa noite a você analisar o seu serviço para Deus. Como você tem servido o Senhor? Você tem se empenhado com toda força? Você tem colocado o seu melhor no teu serviço para Deus? Em Eclesiastes capítulo 9 diz: tudo o que vier às nossas mãos, faça-o conforme as tuas forças. Tudo que vier às nossas mãos, nós não devemos, irmãos, rejeitar. Eu lembro que estava até testemunhando aqui, eu acho que para Ministério Infantil. A gente estava numa reunião há uns dias atrás no Ministério Infantil. E eu estava dizendo para eles: olha, eu já servi no Ministério de Teatro, né? Pode não parecer, né? Porque às vezes parece que eu engoli um cabo de vassoura, né? Eu às vezes me comparo muito com o pastor Márcio, né? Que nós somos meio assim desengonçados, né? Imagina eu fazendo teatro, pantomima. Mas eu servi ao Senhor. Tinha uma viagem missionária para a Bolívia. Só tinha eu e outro rapaz na equipe. Só éramos 2 rapazes. O resto da equipe era todo de mulheres. E alguém tinha que fazer o papel de Jesus numa peça. E alguém tinha que fazer o relógio, que era a peça Time, da Jocum. Não sei se vocês conhecem, é bem antiga. Então o meu colega era Jesus e eu era o relógio. E lá estava eu fazendo os ponteiros do relógio. Mas eu servia ao Senhor com toda a minha força. Apesar de, né, entender que teatro não era o meu chamado. Meu chamado era na área da música. Mas naquela hora alguém estava precisando fazer o papel de relógio. E então eu me dispus. Depois eu lembrei de outra vez que nós fomos a uma outra viagem missionária. Isso já foi em 2000. E nós fomos para o Paraguai. E quando nós chegamos lá, precisava de alguém para evangelizar as crianças. E eu fui dar aula junto com a pastora Cristiane. Nós fomos dar aula para as crianças paraguaias, em espanhol, né, falando de Jesus. Você pode dizer: mas o seu chamado é com crianças? Não, meu chamado não é com crianças. Mas eu não posso estar limitado, irmãos, apenas àquela área que é o meu chamado. Se o Senhor está precisando de mim em qualquer área, eu vou me dispor e eu vou servir. Amém? Então aqui nós devemos nos empenhar. Nada virá sem diligência. Nada virá sem dedicação. Você, como líder de célula, você não pode chegar lá de última hora na célula, não sabe quem vai fazer o quê, escala as pessoas de última hora, não prepara o ambiente. As pessoas chegam e você, né, nem sabe o que fazer. Não, tudo tem que ser preparado, tudo tem que ser com diligência, com empenho, fazendo o melhor. Porque se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito, o Senhor vai nos colocar. Amém? Eu conheço pessoas que começaram com poucas pessoas e foram fiéis no pouco. E hoje Deus está honrando essas pessoas, colocando elas sobre o muito. Por quê? Porque elas foram diligentes. Então Paulo está dizendo aqui: procure apresentar-se a Deus. Mas a palavra procure é empenhe-se. Tanto que na versão em espanhol é procure com diligência.
ficou melhor traduzido para nós entendermos que é uma busca pela excelência. Então, aquilo que você fizer, querido, faça com o melhor que você tem. Eu quero parabenizar, a pastora Cristiana estava parabenizando os líderes, e eu quero também parabenizar os nossos líderes pela nossa marcha do amor. Eu estava olhando, praticamente todas as nossas células bateram a meta mínima, quase todas. Muitas ultrapassaram, a meta. Muitas foram até 3, 4, 5 vezes. Teve uma célula que arrecadou 5 vezes mais os 60 quilos. Amém? Então vamos aplaudir os nossos líderes. Porque nós temos que fazer com excelência. Você sabe quando alguém está fazendo algo excelente, com dedicação, e você sabe quando alguém está fazendo mal feito. Sabe ou não sabe? As pessoas que se destacam, os profissionais que se destacam, são aqueles que fazem com excelência. Então a primeira palavra que eu quero chamar a tua atenção aqui é: procure. Diz para o teu irmão: procure. Agora diz assim, não é procurar de qualquer jeito não. Diga: é com excelência, é com diligência, é com empenho. Amém, meus queridos? Olha, eu acho que um dos alvos que a gente vai estabelecer para 2018 é que nós tenhamos ministérios com excelência, que nós tenhamos cultos com excelência. As pessoas que olharem para nós digam o seguinte: eles fazem, mas eles fazem bem feito. Amém? A próxima palavra que eu quero destacar aqui é apresentar-se a Deus. Então, voltando para o versículo, procure. E a frase seguinte é apresentar-se a Deus. Diga: apresentar-se a Deus. Querido, muitas pessoas, elas primeiro estão se preocupando em se apresentar às pessoas. Primeiramente, tem gente que diz assim: eu quero saber o que é que os outros estão pensando de mim. Eu quero saber o que é que os outros estão dizendo. Então tem muitas pessoas que fazem primeiro para os homens e depois faz para Deus. Mas o que Paulo está nos ensinando a Timóteo é: Timóteo, e eu queria chamar o nome de cada um de vocês aqui, apresente-se em primeiro lugar a Deus. Amém? Meus irmãos, o nosso serviço é para o Senhor. É claro que nós somos observados pelos homens. É claro que nós devemos sim nos preocupar com o nosso testemunho. Nós devemos nos preocupar, como aprendemos aqui no domingo, como entramos, como saímos nos lugares. Sim, nós precisamos nos preocupar com isso. Mas em primeiro lugar, a preocupação não é com os homens. A preocupação é com Deus. O que é que Deus está pensando? Procura apresentar-te a Deus. Paulo poderia ter dito: Timóteo, procure apresentar-se à igreja de Éfeso, aprovado. E ele não estaria errado. Não estaria. Timóteo era pastor de Éfeso. Então Paulo poderia dizer: Timóteo, procure apresentar-se à igreja que você pastoreia como obreiro aprovado. Procure apresentar-se aos seus discípulos como obreiro aprovado. Procure apresentar-se aos seus liderados. Mas Paulo não diz isso, irmãos. Não estou dizendo aqui, que a gente não deva se preocupar com o nosso testemunho. Mas em primeiro lugar, eu tenho que me preocupar com o que Deus está pensando de mim. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas, elas erram no seu julgamento. Tanto para o bem, digamos, erram no sentido assim, de julgar e dizer assim: não, fulano está fazendo um bom trabalho, é um homem de Deus, é uma pessoa consagrada. E às vezes não é, está enganada. E às vezes a pessoa julga o contrário: não, fulano não é de Deus não está fazendo o melhor para Deus. E às vezes a pessoa está fazendo o melhor para Deus. Então, primeiro eu tenho que me apresentar a Deus.
Eu tenho que entender que estou sendo observado por Deus em primeiro lugar. Eu preciso me preocupar com o meu testemunho diante das pessoas, mas eu preciso me preocupar em me apresentar diante do Senhor. E isso é caráter, irmãos. Deus, Ele olha para o caráter. As pessoas olham para o exterior. As pessoas olham para as nossas atitudes. As pessoas veem o nosso temperamento. As pessoas veem as nossas reações. As pessoas veem o nosso comportamento. Mas Deus está vendo o caráter. Olhe, meu querido, eu posso às vezes até errar na minha maneira de, por exemplo, de falar, de conduzir. Mas Deus sonda o coração. Amém? Porque às vezes diante das pessoas a gente pode até ter falhado, mas o Senhor, Ele está vendo o profundo do nosso coração. Então, em primeiro lugar, procure apresentar-se a Deus. E a palavra que Paulo usou aqui é colocar-se ao lado de Deus. Que coisa linda, hein? Procure colocar-se ao lado de Deus. Procure colocar-se próximo. Apresentar-se Senhor, eis-me aqui, Deus. Eis aqui a minha vida, Deus. Eu estou próximo de Ti. É ofertar-se. É colocar-se à disposição de alguém. Eu quero dizer que você precisa se preocupar com o que Deus está pensando de você. Em primeiro lugar, tá? Eu conheço pessoas assim, não, o que importa é o que Deus pensa. O que os outros pensam, não estou nem aí. Não é certo isso. Não é certo. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é, em primeiro lugar, eu me importo com o que Deus pensa. E consequentemente, eu me importo com o que as pessoas pensam. Por quê? Porque eu sou um representante de Deus. Estão entendendo? O nosso testemunho é importante, sim. Mas mais do que o testemunho exterior, o mais importante é o nosso coração. São as intenções do nosso coração. O porquê que nós estamos fazendo as coisas. Então Paulo, ele diz isso. Agora, a outra coisa que eu quero que a gente veja aqui. Procure, ou seja, com diligência, com empenho, colocando o máximo de nós, fazendo o melhor para Deus, eu devo me apresentar a Ele. Apresentar como? Aprovado. E aqui eu quero ler para vocês o que significa a palavra aprovado. Isso é muito interessante. No mundo antigo, não havia sistema bancário como nós o conhecemos hoje, né? Não tinha bancos. E não tinha dinheiro de papel. Ok? Dinheiro de papel é uma invenção mais atual, mais moderna. Então, no mundo antigo não tinha banco e não tinha dinheiro de papel. Todo o dinheiro era feito de metal. Então, o metal ele era aquecido, derretido até se tornar líquido, despejado em moldes e era deixado para esfriar. Então, eram feitas as moedas. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares. As moedas eram comparativamente brandas, eram moles. E é claro, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal. Gente desonesta se aproveitava, certo? E pegava e cortava as moedas. Ia cortando, para quê? Para vender e ter lucro próprio. Então, as moedas elas eram feitas num molde de metal, o líquido, o metal derretido era colocado e deixava esfriar. Dependendo do metal que fosse usado, ele era flexível, ele era maleável. Então as pessoas desonestas cortavam as beiras, as bordas das moedas. Pode colocar o próximo. Em um século, mais que 80 leis foram promulgadas em Atenas para parar a prática de cortar as moedas que estavam em circulação. No entanto, algumas das pessoas que trocavam o dinheiro eram homens íntegros, que não aceitariam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas dinheiro
genuíno e com o peso correto. Tais homens eram chamados de dóquimos ou aprovados. Olha que coisa. O que é uma pessoa aprovada? É uma pessoa que não aceita nada falsificado. É uma pessoa que honra o nome de Deus e, por honrar o nome de Deus, faz questão de fazer as coisas do jeito de Deus. Isso é ser um obreiro aprovado. Hoje, queridos, muitos estão sendo desqualificados como obreiros. Por que motivo? Porque muitos estão caindo na área sexual. Essa semana eu vi um pastor, acho que é da Guatemala, de El Salvador, é um país da América Central. E ele diz que Deus mandou ele casar com uma menina de 12 anos. Mas a história não para aí. Ela é a 4ª mulher que ele vai ter. Ele já teve 3. A 3ª, essa história é bizarra, viu? Crente, evangélico, é de uma igreja evangélica acho que é da Guatemala ou de El Salvador. E a 3ª mulher desse pastor disse que Deus mandou ela se separar dele, porque ela não estava sendo uma boa esposa, ou seja, ela não quis mudar como esposa. Diz que Deus estava mandando ela se separar e que Deus estava dando essa menina de 12 anos para ser uma esposa ideal para ele. E que ela apoiava. E estão tentando, na justiça, reverter, proibir esse casamento. E agora parece que ele já mudou de ideia. Ele já disse que agora vai esperar que a menina complete 18 anos. Irmãos, isso está acontecendo hoje. Aqui no Brasil, acho que foi em Goiás, o pastor e a esposa do pastor se juntaram para seduzir uma criança. E aconteceu isso tudo dentro da igreja. Nós estamos vivendo numa época onde muitos serão reprovados. Questão sexual, questão de dinheiro. Dinheiro nem se fala. O quanto que tem de pessoas se aproveitando da fé para lucrar. Falando de sexo, de dinheiro, falando de fama. Quantos querem ser famosos? Quantos famosos artistas dizem que se converteram, mas não se converteram? Eles queriam apenas vender sua música para um novo público. E agora muitos estão voltando para o mercado secular, porque descobriram que o mercado gospel não dá lucro. Tem uma cantora de funk aí, que ela está voltando, se tornou estrela gospel, agora ela está voltando para a música secular e diz que o pastor dela apoia ela a voltar para aquele funk bem light, aquela dança bem bonita. Já pensou, irmãos? Ela disse: não me importa o que os evangélicos desta nação estão dizendo de mim, minha família me apoia, meu pastor me apoia, e eu estou voltando para a música secular, porque não deu certo para mim no mercado gospel. E por aí vai. Então nós precisamos nos preocupar se somos dóquimos. Dóquimos é aprovados por Deus. E olha, a coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Essa questão de escândalos vai cada vez mais piorar. E nós precisamos, meus irmãos, nos preocupar se estamos sendo aprovados pelo Senhor. Esses homens aqui, íntegros, que não trocavam dinheiro falsificado, homens que se preocupavam em realmente fazer a coisa da maneira certa. Isso vai custar um preço para nós. Isso vai custar um preço. E eu tenho pedido ao Senhor graça e sabedoria para lidar com esta geração, com este tempo. Sabe, quando às vezes você
você crê, você sabe o que é correto, você tem convicção de que é correto o que você está fazendo, mas por tantas pessoas estarem fazendo errado, tem hora que você diz assim: será, Deus, que eu sou o único a pensar desse jeito? Será que nós estamos sozinhos nessa briga? Mas a resposta do Senhor é qual? Há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Amém? Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. A outra palavra que Paulo usa é como obreiro. Obreiro é trabalhador braçal. É aquele trabalhador que pega mesmo na enxada, que pega na picareta, que trabalha por salário. Pastor, e a gente trabalha por salário? Sim. Claro que o nosso salário, a nossa recompensa não é monetária. A nossa recompensa, ela é nos céus. Mas nós estamos trabalhando por uma recompensa. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor, entendendo que um dia nós receberemos dele as recompensas. Lembra de quando eu falei sobre o tribunal de Cristo? Que todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Naquele dia, eu e você vamos receber as nossas recompensas. Olha o que Jesus disse em João 5,17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então nós somos trabalhadores do reino de Deus. Quando Paulo disse, como obreiro, obreiro aqui é gente que põe a mão na massa, é gente esforçada, já que a palavra que ele usou foi esforça-te, empenha-te, para se apresentar a Deus aprovado. E a outra palavra agora é como trabalhador. Meu querido, minha querida irmã, você precisa entender que o chamado de Deus na nossa vida, nesta terra, não é para uma vida acomodada e confortável. O Senhor nos chamou para o trabalho. Nós somos salvos pela graça, nós vamos para o céu pela graça, nós vivemos pela graça, mas eu quero te dizer, enquanto estivermos nessa terra, nós temos que imitar aqui o Senhor. Meu Pai trabalha até agora, e eu também. E Jesus diz em Mateus 9,38, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Hoje nós estamos precisando de mais trabalhadores, porque a colheita é grande. Vocês assistiram os 2 filmes que eu falei? Fazendeiro de Deus e A Colheita. Quem já assistiu um desses 2 filmes? Fazendeiro de Deus, quem assistiu? Quem assistiu A Colheita? Alguém já assistiu? É lindo esse filme. Os 2 filmes são lindos. E hoje nós estamos pedindo ao Senhor que Ele levante mais trabalhadores. Algumas pessoas confundem, né? Não, eu estou servindo o pastor, eu estou servindo a igreja. Não, você está servindo ao Senhor. Através de uma igreja local, você está servindo ao Senhor. Juntamente com a sua liderança, você está servindo ao Senhor. Mas o nosso serviço, o nosso patrão é o Senhor. O meu patrão é o Senhor. É a Ele que eu estou servindo. Amém? E Paulo continua dizendo que não tem do que se envergonhar, que não tem nenhuma acusação, que não tem motivo de desonra. Meus irmãos, que não há nada oculto, que não há nada que não esteja na luz, que as pessoas não nos acusem de nada, e se acusarem, que seja mentira. A gente deve até se alegrar se estão mentindo. Não foi isso que Jesus disse? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem por causa do Evangelho. E ele disse que iriam mentir, dizendo mentiras contra nós. E Pedro diz, alegre-se. Agora, queridos, se o que estão falando é verdade, a gente tem que se envergonhar. Que o que digam sejam mentiras.
porque não tem nada do que nos acusar. A Bíblia diz que Daniel era um homem assim, irrepreensível. Procuraram que acusar Daniel, não conseguiram. Só conseguiram em uma coisa: no amor dele por Deus, na intimidade dele com Deus. Vamos proibir Daniel de orar. Não conseguiram nenhum outro argumento. Vamos proibir Daniel de orar. E aí Daniel disse: isso eu não vou deixar de fazer. Podem me lançar na cova dos leões. Então aqui o obreiro aprovado, ele não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque ele anda na luz. Você anda na luz. Todas as tuas áreas da tua vida estão na luz. Eu fico muito triste, irmãos. Tem pessoas que têm a oportunidade de vencer, de romper, de avançar e não fazem. Preferem ficar na mentira, preferem ficar no engano, escondendo pecados não confessados. Pecado não confessado é uma tragédia na vida de um líder, na vida de um discipulador. Mas por quê? Porque não andou na luz. Escondeu casos, escondeu adultério. Que coisa horrível. E o diabo gosta disso, porque ele sabe que tudo que não está na luz está nas mãos de Satanás. E ele tem poder, e ele tem argumentos. Então, o obreiro que não tem do que se envergonhar, porque está andando na luz. E por último, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra manejar bem é cortar reto, cortar direito. Naquela época as estradas, elas eram feitas manualmente, né? Não tinha trator, não tinha as máquinas que nós temos hoje. Então tinha que ser feito um trabalho braçal. E muitas vezes era o arado que sulcava a terra. E então quem estava lá tinha que olhar reto, cortar direito. Porque se olhasse para o lado, o arado saía do prumo, né? Até, acho que foi Adinaldo, né? Olha que sabedoria, né? Está dizendo, sabe por que a gente não pode colocar a mão no arado e olhar para trás? Porque se você colocar a mão no arado e olhar para trás, o arado sai do prumo, sai da linha reta. E é verdade. Até dirigindo, você está dirigindo e você olha de lado, qual é a tendência? Do carro sair de lado, né? Então aqui a palavra é essa: manejar bem a palavra da verdade, manejar bem a Bíblia. É você saber manusear esse livro. Não é ler a Bíblia superficialmente, não é ler a Bíblia ocasionalmente. Não. Aqui manejar bem é você aprofundar na Bíblia e você discernir, olha aqui, corretamente a verdade da palavra. É você capturar o espírito da palavra. Abre comigo lá em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante. Olha a palavra de Deus, o que ela é comparada a uma espada, do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. O que é isso? É uma espada que corta nos 2 lados, há 2 fios da espada. E aqui está dizendo que ela é penetrante até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela vai realmente no mais profundo e é apta para discernir pensamentos e propósitos. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos que usar a palavra de Deus para que a pessoa seja convencida.
Até ali, tudo bem. Eu já conversei com pessoas que eu disse assim: olha, diante de Deus, me diga a verdade. E a pessoa disse: diante de Deus, eu digo que é isso. Já pensou, irmãos? Usar o nome de Deus, que coisa horrível. E depois a pessoa voltar e dizer: naquele dia eu usei o nome de Deus em vão, e era mentira o que eu estava dizendo. Isso é muito sério. Então é a palavra de Deus que tem que cortar. É a palavra de Deus que tem que penetrar. Se a palavra de Deus não for, eu não convenço, eu não mudo ninguém. Eu já fui confrontado assim pela palavra de Deus. Por isso que nós temos que saber manusear a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, mas de uma forma mais profunda. Nós precisamos ir mais fundo na palavra, especialmente nessa época. Essa é uma época dificílima. Tantas coisas estão aí no mundo, vocês sabem disso. Tanta confusão, tantos falsos conceitos, tantas falsas ideologias. Estava lendo um relato de uma atriz global. Ela disse: gente, socorro, me ajudem, porque minha filha está fazendo tudo o contrário do que eu sempre criei, do que eu sempre defendi. Minha filha nasceu menina, mas até 1 ano e meio de idade eu não comprei nenhum brinquedo de menina. Já tinha brinquedo lá em casa do meu outro filho, então eu queria que ela brincasse, né, sem o estereótipo feminino. Quanta baboseira. Pois, gente, quando a menina ganhou uma boneca, ela jogou de lado os brinquedos do irmão, e ela só quer boneca, ela só quer ferro de passar, ela só quer panela, ela só quer vestir rosa, ela só quer... E eu comigo: coisa boa, tome. Ela: gente, me ajudem, porque eu não queria criar minha filha com esse estereótipo feminino. Eu digo: gente, que idiotice é essa que a sociedade está pregando hoje? E se nós não tivermos conhecimento bíblico, se nós não manejarmos bem a palavra da verdade, irmãos, nós vamos ser envergonhados. Nós precisamos ter respostas para a família, para o casamento, para os dilemas, para as doenças. Nós precisamos ter respostas. Então aqui Paulo recomenda a Timóteo. Leia comigo 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-te à leitura. É uma dedicação à leitura da palavra. E o Salmo 119:11, não precisa abrir, eu vou dizer memorizado, já que é sobre memorização. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra, a memorização da palavra contra o pecado. Nós precisamos voltar, irmãos, a isso. Memorizar a palavra de Deus. É isso que significa manejar bem a palavra da verdade. Amém? Então eu queria orar por você. Fique em pé, para que sejamos como obreiros aprovados. Procure, empenhe-se nessa busca. Meus irmãos, não vamos fazer de qualquer jeito. Seja excelente, apresentando-se diante de Deus. O apresentar-se aqui é porque nós estamos diante do Senhor. A nossa preocupação é com o Senhor, em sermos aprovados
pelo Senhor. Aprovado é aquele que foi testado, mas passou pelo teste. Trabalhadores para o reino de Deus, obreiros que não têm do que se envergonhar, porque toda a sua vida está na luz. Põe a mão no seu coração e nós vamos pedir isso, que sejamos dócimos, que sejamos aprovados. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa noite pelos meus irmãos. Nós queremos ser obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar. Toda a nossa vida está na luz, toda a nossa vida está na luz, e nós declaramos isso, Senhor, que manejamos a palavra da verdade. Senhor, que a Tua palavra esteja em nosso coração, que a Tua palavra esteja em nossos lábios. Nós queremos ser profundos estudiosos da palavra. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Senhor, por isso. E eu declaro que esses líderes que aqui estão, futuros líderes, discipuladores, são obreiros aprovados, que se apresentam diante do Senhor, que se empenham e buscam com diligência se apresentar diante de Ti, Senhor. Nossa preocupação em primeiro lugar é contigo e com o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém.